Boa noite, senhores. O vídeo de hoje eu vou fazer um vídeo de comentário a livros terminados por mim, né? Sempre quando eu terminar algum tipo de livro relevante, eu acho relevante para trazer aqui para o canal, para poder trazer mais apropriação para este livro. Mas o livro de hoje é um livro muito conhecido principalmente na teologia e na filosofia em primordial católica, mas que não podemos deixar, né, de citar, que é, eu terminei de ler a Suma Teológica, né? A Suma Teológica de São Tomás de Aquino. Foi a primeira obra que eu li dele, fenomenal, né? Eu levei um tempo, acho que lendo e estudando, tá? Eu não li discorrida, lendo discorrido, eu li de uma maneira estudando, né? Passando por cada artigo. Eu levei em torno de um ano e pouco. Junto com ele eu estava lendo Aristóteles, estava lendo Santo Agostinho também, para ter mais apropriação. E é fenomenal essa, essa obra dele, tá? Essa primeira obra, alguns comentários que eu faço, essa primeira obra, ela vai abordar toda a parte metafísica, né? Então ele vai tratar de Deus, né? De Deus Uno, Deus Trino, né? Ele vai tratar sobre a alma, né? Primordialmente, sobre as potências, né? Então ali tem muito o arcabouço da metafísica aristotélica, mas claro que bem reformulada, né? Sobre Santo Tomás. E é fenomenal essa obra. Então, muitas das questões, como por exemplo, questões sobre tratado de anjos, anjos maus, que são os demônios, muita coisa boa é tratado neste livro e recomendo, né? E essa editora é a Eclésia, né? Bem famosa, inclusive. Tem outra edição que é a edição mais separada e que tem até mesmo ali a tradução, acho que grega, né? E não, grega não, latina, né? A tradução latina, e é muito bom. Recomendo muito você que quer aprender mais, né, sobre a metafísica de São Tomás, é muito bom, é um assunto muito bom. E foi um estudo muito intenso durante esses anos, porque eu não parava apenas nos artigos, né, e nas objeções, mas eu ia além, né, daquilo que eu estava estudando. Eu acho que a melhor forma de se estudar não é apenas você ficar limitado às as páginas do livro, mas você poder exercitar movelmente o seu intelecto, que é a melhor coisa. Eu acho que é o que mais é difícil e o que menos se tem hoje é a arte da criação, de se juntar ideias e de se ter universalmente as coisas, porque a partir do momento que você lida com coisas abstratas, é porque antes passou pelos seus sentidos, pelo menos os sentidos da leitura, passando pelo sentido da visão, e após isso você vai afastando a matéria, tornando cada vez mais imaterial e, consequentemente, mais universal, abstracional, né? Então, é uma leitura muito boa, tá? Inclusive, eu comprei todo o conjunto, né, dele, com, acho que os 5 ou 6 volumes, se eu não me engano, são 5 volumes, e eu li co completamente todo, e realmente era uma coisa mais particular minha de conhecer melhor a metafísica. Inclusive, todas as 5 vias estão aqui também para serem tratadas. Todas as reformulações das 5 vias eu trouxe um rigor, trazendo interpretações semânticas da álgebra homológica e da lógica. E aí depois eu vou trazer mais para frente aqui no canal. Inclusive, da primeira via eu já trouxe aqui, trazendo esse viés mais de interpretação semântica do grupo de categorias e juntamente com lógica, que teve lá atrás alguns vídeos também que eu trouxe alguns artigos relacionados a isso sobre verdade absoluta e verdade relativa. Eu estava bem no início ali lendo São Tomás, mas ali eu trouxe muito embasamento primordialmente na minha vida, né? Sobre como você lida, você entende melhor o que é a sua vontade, né? Como é que é um apetite intelectivo, o que é um apetite sensitivo, né? E você começa a fazer conexões além, né? Do ser, né? Então você entende melhor o ser, né? Uma das quebras de paradigmas que eu tive muito, que era a dificuldade de se definir espírito, né? Que espírito é igual a alma mais o corpo, né? E quando a Bíblia enfatiza diversas vezes espírito, alma e corpo, o espírito é o complemento, é o completo, né? É de todo o homem, é o todo do homem. O todo do homem não é só a alma, mas é o corpo. O corpo é muito importante e eu não considerava isso como muito importante. Mas se não fosse tão importante, Deus, né? Não ia ter ali a
todo, digamos assim, essa atividade, esse exercício ativo de ressuscitar o corpo, né? Ou seja, glorificar o corpo, né? Então, e tem isso na Bíblia. Então, o corpo é fundamental, né? Para o corpo ser glorificado e, de novo, passar para um estado ali de ponto de graça, né? E a gente voltar como se fosse o primeiro homem que teve esse estado de graça, que é Adão, né? Ou seja, ele tinha ali a imortalidade da carne. Enfim, e aí eu percebi que não é sumamente importante de se ter o corpo na composição do homem, porque perceba, Deus não criou só a alma, mas ele criou conjuntamente essas duas coisas e você vai destrinchando ao longo disso, entendendo melhor o que é a alma, né? Eu creio que uma pessoa que lê a Suma inteira e entende a Suma e vai dissertando, dissecando cada coisa, eu acho meio difícil a pessoa ela não sair cristão, né, crente, né, ou seja, sendo devota, né, a Deus, pelo menos o crente, né, não é crente, mas crente todos são, pelo menos pelo próprio ato de crer, né, o crer em mim, né, o crer no próximo, crer aquilo que está em atualidade, mas você se torna um cristão, né, então essa parte da metafísica para mim foi fundamental. Eu estou lendo aqui, eu vou até pegar aqui, mas eu estou lendo aqui agora, inclusive, a Metafísica de Aristóteles, né, eu estou lendo, os outros livros que eu estou lendo que teve como apropriação foi Ética Nicomago, a Política, a Retórica, lia outros artigos, já tinha lido algumas outras, digamos, outras cartas e algumas outras homilhas ali sobre um sentido da metafísica, né? E estava lendo Santo Agostinho também. Bom, se você me perguntasse, se você quisesse ler agora este livro, mas sem nenhum embasamento, porque antes de eu ler esse livro eu já tinha embasamento da Bíblia, já tinha lido a Bíblia, né? Eu já tinha passado por algumas coisas, né? Eu sou matemático, então eu tenho um pensamento e um encadeamento lógico e dedutivo sobre as argumentações, então não foi um livro muito difícil para mim ler. Claro que muitas novidades da parte da metafísica, mas fundamentalístico é essa noção. Então, na minha opinião, eu recomendaria você ler Aristóteles, eu recomendaria pelo menos as primeiras obras, ler Ética Nicomago, para você começar a pegar mais apropriação da fala de Aristóteles, que são livros bem fáceis, mas livros absolutamente muito bons. Inclusive, eu trouxe um comentário a esse livro. Você lê Santo Agostinho, que muitas das coisas que se tem ali de citações, principalmente na alma, Santo Tomás, ele usa Santo Agostinho, então você pegar alguma obra nesse quesito, como por exemplo o Livre-Arbítrio do Santo Agostinho, tem outros também, mas as Confissões de Santo Agostinho também é um clássico, tem os Solóquios, também Solilóquios, né, de Santo Agostinho também, enfim, tem muitos livros de Santo Agostinho que o Santo Tomás usa. Então você tendo essas duas apropriações, você vai entrar bem nessa, nessa, nessa barganha aqui, né? Então é um livro fenomenal, eu recomendo demais você ler. Enfim, essa editora Eclésia é muito boa, eu tenho muitos livros da Eclésia aqui comigo para vocês, para eu ler, né? E o que eu estou lendo agora, e juntamente com o comentário, é justamente os comentários à metafísica de Aristóteles, né? Ou seja, o Santo Tomás comentando aqui ao meu lado todo a Metafísica de Aristóteles. Uma obra magnífica. Então, eu creio que se você ler isso aqui antes, assim, de novo, eu não recomendo você pegar diretão a metafísica, porque eu acho que vai ter muitos termos, muitas terminologias difíceis, né? Mas eu recomendo também você ler. Pelo menos se você quiser ler como primeira obra, bom também, né? Mas eu creio que você precisa, pelo menos minimamente, ter um embasamento da Bíblia, minimamente ter embasamento de Aristóteles e Santo Agostinho, que as demais obras vão fluir com mais cadência, tá? Enfim, senhores, e outra recomendação que eu quero trazer aqui é de um site. Vou trazer aqui, é este site aqui. Esse site aqui que vocês estão vendo chama New Advent. Eu acho que é bastante conhecido, mas é um site que tem todas as cartas e, enfim, todas as homilhas, as citações, tem inclusive a Suma aqui também de Santo Tomás para vocês pesquisarem sobre qualquer tipo de assunto. Claro que tem palavras-chave para pesquisar. E eu recomendo esse chama New Advent, né? Que é fenomenal. Por exemplo, eu tô aqui sobre a alma e sua origem, né? Sou de Santo Agostinho, aqui tem alguns comentários. Claro, não tem toda a obra, né, aqui, mas alguns comentários importantes. Então, eu recomendo, eu vou deixar o link aqui aí na descrição, tanto do livro tanto do site quanto do site também, né? Enfim, senhores, era isso. Nos próximos vídeos que eu vou estar trazendo, eu vou estar trazendo
alguns vídeos, por exemplo, sobre eu tenho que trazer a segunda via de São Tomás que eu vou solucionar. Aqui trazendo com mais rigor, como eu fiz na primeira, que é sobre causa eficiente, que é a primeira causa, né? Existem 4 tipos de causas que é definido lá em Aristóteles, né? A causa formal, a causa material, a causa eficiente e a causa final. E depois eu quero trazer um vídeo também de matemática, trazendo sobre a solução dos isomorfismos que tem sobre a zeta de Riemann a, é, junto com a fórmula da distribuição dos números primos de Euler, que é uma coisa que eu também preciso solucionar, que eu fiquei devendo aqui para vocês. E outro pedido também, que foi pedido aí por vocês, que foi sobre a imaterialização do espírito. Né? Então, sobre a questão imaterial, eu vou trazer também. E é interessante que eu vou trazer dois pontos de vista. A trivialização que se obteve dessa diferença na história junto com os platônicos, né? Primeira dissociação, embora que foi primeiro com os pitagóricos, depois veio a Platão, porque Platão teve essa auto-influência nos pitagóricos, né? Principalmente os pitagóricos teve essa auto-influência em Platão. Depois começou-se essa imaterialização. Enfim, eu vou trazer aqui para vocês também essa questão, mas não sobre Platão, mas trazendo esse argumento mais trivial e caminhando para um rigor maior, uma dialética e efetivamente um encadeamento melhor. Então, senhores, é isso. Espero que vocês tenham gostado e uma boa noite para os senhores.